Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice. Hoje eu vou continuar com o assunto do autismo, mas mais especificamente para as pessoas que têm crianças autistas, que possa ter alguma dificuldade, mas assim, eu vou contar a minha experiência sobre o desmame e o desfraude, como eu passei por isso, quais foram as técnicas que eu usei, as técnicas na prática, porque essas coisas a gente não aprende por ouvir, né? A gente tem que colocar em prática. E eu vou compartilhar com vocês como foi. Para a criança autista, o desmame não é diferente do que para uma criança típica, né? Uma criança comum, normal, porque o desmame ele acontece quando a criança ainda é muito pequena e geralmente as crianças pequenas elas são muito normais, iguais. Né? Não tem muita diferença se é autista ou não. No Pedro, o desmame dele foi com 1 ano e 7 meses que eu coloquei, né? Eu que quis desmamá-lo porque ele já estava quase completando 2 anos e ainda me arrependo um pouco por ter tirado ele tão cedo, né? Porque o leite materno é muito importante, inclusive quando ele tinha algum resfriado, alguma infecção de garganta, alguma coisa, sempre que ele mamava, ele se recuperava muito mais rápido. E eu senti falta disso depois, porque eu tirei com 1 ano e 7 meses e fiquei dentro de mim, eu me magoei, né? Não, nem por ele, mas mais por mim. Até que o desmame dele foi razoavelmente fácil. Eu não sei se você está querendo desmamar seu filho, mas tem que ter bastante certeza do que você vai fazer, porque é algo que tem que estar no momento certo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não pode ser muito cedo e eu não sei se pode ser muito tarde, quem sou eu para julgar? Mas como eu já me incomodava também pelos comentários, não deixa essa criança ficar muito grande, mamando, essas coisas, eu me incomodei por causa da opinião alheia e depois me arrependi. Mas assim, como eu fiz? Ele não era um bebê que mamava muito à noite, porque eu já tinha tirado esse costume dele no momento do desmame, né? Total. Ele já se alimentava com alimentos normais, é por isso que eu achei que era o momento. Ele tomava iogurte, tomava leite, comia comidas sólidas, né? Ele já se alimentava com comidas normais. Então, o leite, né, que ele mamava era só um complemento, era como se fosse só um lanche que ele gostava, não era assim uma refeição, né, como antes. Ele gostava de mamar, geralmente depois das refeições, né, ele mamava, ele almoçava e depois ele queria mamar. E como era muito comum, eu fui substituindo o mamar dele, né, ele queria mamar e eu colocava um iogurte para ele. Ele queria mamar, ele não falava, ele só ficava puxando minha blusa. Não tinha nenhum vocabulário assim de falar mamar, que tem bebê que já pede, né? Quero mamar. Mas ele não, ele só puxava minha blusa e já sabia que ele queria mamar. E aí eu trocava, eu colocava um iogurte, eu colocava um pouquinho de leite no copinho. Ia substituindo ali e até que ele, enfim, ele acha que ele não sentiu mais falta daquilo. Não foi difícil, como eu falei, foi fácil até ele esquecer do mamar, né? E enfim, ele ficou desmamado com 1 ano e 7 meses. Agora, o desfraude de uma criança normal, típica, e o desfraude de uma criança autista é diferente, porque, como eu falei, as crianças autistas elas têm um atraso, né, no desenvolvimento, mais do que as crianças comuns. Muitas vezes algumas crianças típicas, elas têm dificuldade no desfraude, principalmente os autistas. Tem autistas que realmente é algo quase impossível de se fazer. E como o Pedro já tinha suspeita, né, que ele já estava com 2 anos e meio, ele já tinha passado pelo neuro, a gente já sabia que ele teria alguma dificuldade, já suspeitava do autismo, isso para mim era um bloqueio, porque o desfraude é algo que realmente é um desafio para os pais, ainda mais nessa situação. E ele, o que eu fui fazendo? Ele mesmo que foi querendo, eu sempre falo assim, o Pedro ele quis desfraudar, né? Eu também insistia, mas ele percebeu que aquele era o momento dele. Então o que eu fazia? Eu deixava ele com a fralda, né? Mas
Por um tempo, assim, tipo, se eu fosse sair na rua, eu colocava a fralda, né? Se eu fosse de carro, eu colocava a fralda. Mas quando estava em casa, com esse período de 2 anos e meio, eu deixava ele só de cueca. E explicava para ele várias vezes no dia que quando ele quisesse fazer xixi, que era para ir no banheiro, que era para usar o vaso. E mostrei como fazia, ensinei. A gente até comprou aquelas tampas que coloca no vaso, uma tampa penó que encaixa na tampa do vaso, para ele poder colocar o bumbum lá e não cair dentro do vaso, mas ele não quis aquilo, porque o autista ele tem uma dificuldade com coisas que saem da rotina dele, né? Ele nunca tinha visto aquilo no vaso, então como que ele ia querer sentar naquilo? Então aquilo ali para mim foi pior ainda, eu só comprei e nunca usei. Ele sentava, mas ele sentava só com o assento normal do vaso, não aquele assento adaptado para criança. Foi desnecessário, mas não quer dizer que para você não seja, né? Se você estiver desfraldando um bebê, ou uma criança autista, pode tentar, porque tudo que a gente tem como recurso para tentar fazer com que aquilo dê certo é bom, né? Tem que fazer de tudo, todo possível. E aí ele não aceitou o assento. Eu insistia com ele para ele fazer o cocô no vaso, sentava, colocava ele sentadinho e segurava ele, porque a criança é muito pequena, então às vezes ela fica caindo, né, para dentro. E eu segurava, ele ficava com ele, explicava que ele tinha que fazer cocô. Eles já sabiam o que era o cocô e o xixi. Eu sentava com ele e explicava. Você tem que fazer o cocô, você tem que fazer o xixi em pé. E nisso, o que ele começou a fazer? Ele segurava o xixi, segurava o cocô e não usava fralda e não usava o vaso. Então ele começava a ficar muito irritado, às vezes ele fazia xixi na perna, não dava tempo de levar no banheiro. Assim, foi realmente um desafio, né? É algo que é desafiador e ao mesmo tempo recompensador quando a gente vê o resultado dele positivo. Quando ele usou o vaso, quando ele fez xixi, né, em pezinho, usando o vaso de forma correta. Ele fez, né, depois de várias tentativas, ele fez o xixi. E às vezes eu até ficava achando que ele não iria conseguir, né? E a minha mãe falava assim, não fala que ele não vai conseguir, ele vai conseguir. E isso é algo que você tem que aplicar, né, dentro de você, para você poder passar para ele a segurança de que ele vai conseguir. Se você está dizendo que não, é mais difícil ainda para a criança, né? E a pessoa que está ensinando tem que ter a certeza do que está ensinando, né? Então, a minha mãe me ajudou bastante nessa fase, assim, de dizer, né? Não, ele vai conseguir, meu filho, você vai conseguir, né? E insistia aí. Enfim, ele conseguiu fazer o xixi no vaso. Mas o cocô ainda não, porque realmente é mais difícil, né? E ele segurava, foi bem difícil, porque ele não queria sentar, ele se recusava a sentar, porque tudo para ele é muito diferente, né? A sensação, todos os estímulos dele é muito mais intenso. Ele achava que o vaso, eu imagino que ele pensava que o vaso poderia fazer algum mal. Mas, enfim, eu consegui fazer ele sentar no vaso, depois de várias semanas de insistência, e conversava com ele para que ele fizesse o cocô. Faz o cocô. E aí ele resistia. Mas eu insistia na questão de ter o pulso firme. Enquanto você não sair, enquanto você não fizer, você não vai sair. E esperava até, enfim, depois de várias semanas de insistência, várias semanas de insistência, ele entendeu. Eu acredito que foi o que fez ele usar, foi a questão de entender que aquilo ali era para aquele fim, né, de usar o banheiro. E depois dessa insistência, ele conseguiu se livrar da fralda. Ele não fez mais. Eu ainda colocava, porque eu era mais insegura do que ele. Eu colocava a fralda, às vezes, para sair, e ele não fazia na fralda, ele não usava a fralda. E aí a gente chegava em algum lugar, se a gente estivesse na rua, chegava em casa, e aí ele tirava a fralda, e aí ele começou a pedir. Aí, de tanto a gente repetir, ele aprendeu a palavra xixi e aprendeu a palavra cocô, com 2 anos e meio, mais ou menos. Então ele falava, cocô, xixi, até hoje é assim, ele pede. Então, essa minha dica para as pessoas que estão passando por isso nesse momento, de não desistir da criança, não achar que ela não tem capacidade, porque o autismo ele pode impedir muitas coisas, mas não quer dizer que ele não tem capacidade. Insista que ele vai conseguir, senta com ele, sempre dando segurança para ele, que ele não vai cair, que ele tá ali com você.
principalmente na hora do cocô, né, de tirar a fralda, que é algo que realmente para o autista é desafiador demais para os pais. Senta com ele, segura, apoia ele em você, conversa com ele, que ele tem que fazer o cocô. Ele vai resistir, ele vai tentar sair, ele vai dizer não, ele não quer, mas você insista que você vai ter o resultado positivo. Ele vai entender. Nunca com agressividade com a criança. Criança, em hipótese alguma, a gente tem que ensinar com agressividade. Sempre conversando ali, olho no olho, né? Eu assistia muitos vídeos da Flávia Kalina, que me ajudou muito na questão mais de ensinar alguma atividade. Mas nessa questão do autismo, nem tanto, porque as crianças delas são típicas. Nem tudo se aplica. Mas no caso dele, que é autista, é mais a prática, né? Nesse caso, como eu já passei por isso, eu gostaria de que você, de repente, se você estiver querendo desfraldar o seu filho e ele for autista, use essas dicas. Sempre converse com ele na mesma altura, né? Explique muito especificamente. Isso aqui é para você fazer o cocô. E explica o que é cocô e ele vai entender. Ele vai entender. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu desafio de tirar a fralda do seu filho. Assim como eu tive. E essa foi a experiência que eu tive com o desfraude e o desmame do Pedro. E espero que sirva para algum pai ou alguma mãe, ou até mesmo para dar alguma ajuda para alguém que precise nesse momento tão complicado do desfraude, do desmame do bebê autista. E até a próxima!